Meus queridos irmãos, bom dia. É uma alegria muito grande estarmos de volta nesses momentos de pandemia, onde nós precisamos verdadeiramente de um conteúdo que alimente a nossa fé, que nos fortaleça, que nos capacite a, independente das circunstâncias em que vivemos, podemos viver uma vida abundante, uma vida em paz, uma vida sem medo, uma vida sem temor. E sabemos que é isso verdadeiramente que Deus quer para as nossas vidas. E o texto que eu escolhi para esta manhã está em Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, do verso 16 a 22, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando ele à cova, chamou por Daniel com a voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Diante dele, também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Eu quero pensar sucintamente no tema a ação de Deus nas adversidades da vida. O que é uma adversidade? A adversidade é uma contrariedade. A adversidade é uma dificuldade. A adversidade é o que é desfavorável. A adversidade é o que é o oposto. Todo ser humano, seja cristão ou não, ele está sujeito a adversidades na vida. Daniel jamais imaginaria um dia estar numa cova de leões famintos por obediência à palavra de Deus e submissão à sua vontade. As adversidades da vida podem se tornar a grande oportunidade que eu e você permitimos a ação operativa de Deus em nosso favor. Por isso, a fé é para qualquer tempo, seja na adversidade, seja na prosperidade. E quando ela é vivenciada, ela o é para manifestar a glória de Deus. A soberania de Deus é para todas as adversidades. Ou seja, não há nada que seja maior do que a soberania de Deus. Agora, quais foram as ações divinas nas adversidades da vida de Daniel? Primeiro, Deus se tornou para ele um Deus presente em qualquer situação, na vida de quem o serve. O verbo 16 é lindo: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então nós chegamos a uma conclusão que Deus não é um Deus de momentos, não é um Deus de ocasião, não é um Deus de circunstância, não é um Deus de oportunidade,
não é um Deus de motivos, não é um Deus de condição, não é um Deus de formalidade. Ele é um Deus presente, real, atuante, em exercício, em movimento, assistente, provedor. Deus não nos livra da cova dos leões, Ele nos livra na cova dos leões. Daniel conhecia o Deus em que ele cria. Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Então o que nós aprendemos é que Deus é maior do que qualquer situação. E isso é importante. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É o que diz Daniel capítulo 2, verso 22. Segundo ponto, a ação de Deus nas adversidades é sempre de libertação. A ação de Deus é sempre para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos socorrer, para nos proteger, para nos amparar, para nos defender. Daniel sabia que Deus cuidaria da sua causa. A beleza de crermos está justamente aí. Como é bom nós termos a certeza de que o Deus a quem servimos, o Deus em quem cremos, o Deus em quem confiamos, Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer em nos abençoar. Foi como, por exemplo, na fornalha. Diz a Bíblia que foram 3 os lançados, mas havia um 4º homem, e este era realmente semelhante a um filho dos deuses. Então não há crise, não há problema, não há dificuldades, não há obstáculos, não há impedimentos, não há conjuntura que impeça o agir de Deus. O evangelista Lucas, no capítulo 1, verso 37, ele diz: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Quando você estuda, por exemplo, a vida de Jó, Jó conhecia o Deus poderoso em quem ele cria, quando ele afirma: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Creia nisso. O terceiro ponto é que a ação de Deus na adversidade nos conduz a conhecê-lo e nos amadurece. Jó dizia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As adversidades da vida podem nos aproximar de Deus, podem nos conduzir a uma experiência pessoal de fé, podem nos conscientizar de quem Deus é para cada um de nós, pode nos ajudar a reconhecer a necessidade de Deus em nosso viver. Nós estamos vendo isso nessa pandemia que estamos vivendo. As pessoas se aproximando de Deus, as pessoas lendo mais a Bíblia, orando mais, como se isso fosse algo consciente na vida deles. Daniel, em nenhum momento, ele se preocupou com o que estava acontecendo. Quem perdeu o sono foi o rei Dario. Quem conhece o Deus em que crê, dorme tranquilo e descansa no Senhor. É o que o salmista nos ensina, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nos céus, serei exaltado também na terra. Como Deus se agrada quando conhecemos,
quando nos submetemos à sua soberania, quando aprendemos a descansar nele. E Jesus diz lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. A quarta e última atitude é que a ação de Deus nas adversidades da vida nos levará à vitória. Provérbios capítulo 21, 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória de Daniel veio da sua obediência ao Senhor. Daniel era comprometido com a sua fé. Por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha intimidade com Deus. Vejamos que quando os adversários foram espiá-lo, ele estava orando. Ele estava suplicando a quem lhe daria a vitória. Daniel sabia que o Deus a quem ele orava era soberano em todas as adversidades da vida. É nas adversidades da vida que Deus quer mostrar a mim e a você que Ele é Deus, que o seu poder não tem limite. Eu tenho aprendido que o único limite para Deus é a minha e a sua incredulidade. Então não olhemos para as adversidades, não nos fixemos nos problemas, levantemos os nossos olhos para os montes, de onde vem o meu e o seu socorro, e ele vem do Senhor. Não importa em que cova você esteja, não importa que leões você está enfrentando, a vitória é do Senhor, que pode e tem poder para transformar a adversidade em bênçãos. Então não desanimemos. Vamos continuar firmes, orando ao Senhor, orando pelas autoridades desse país, nos submetendo, às suas diretrizes, mas sabendo que a última palavra, a resposta final, ela vem do nosso Deus. Que Ele nos abençoe.